Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando aceitamos o nosso chamado, podemos orar, mas no fim, prevalece a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, nós mantemos ainda uma crendice dentro de nós que nós iremos dar um jeito de misturar a velha vida com a nova vida, que nós podemos carregar os nossos planos e impor sobre a vontade de Deus. Mas as coisas elas não são assim. Quando nós vivíamos no passado, nós vivíamos na escuridão, na ignorância de nós mesmos. E a palavra, ela nos trouxe algo muito maior, que é o perdão e o amor de Deus. E isso começou a tranquilizar o nosso coração e todo aquele sentimento, toda aquela ansiedade deixou de existir dentro de nós. Nós temos que olhar também a história de Jó, porque muitas pessoas têm uma crença de que Deus vai restituir tudo. Só que existe uma diferença. Jó não buscou a Deus, porque Jó queria de volta as coisas que ele perdeu. Jó já estava com o Senhor. Jó estava passando por uma tribulação, não por algo que ele tivesse feito, mas porque o diabo estava querendo testá-lo. Então a restituição que ele recebeu foi devido que ele já fazia o que era certo. Mas nós não. Nós queremos misturar essa nova vida com os desejos da velha vida e na nossa cabeça está tudo bem. Então nós fazemos campanhas, nós fazemos orações e nós colocamos para Deus como se fosse uma condição. Olha, eu só vou te amar se você fizer o que eu quiser. E no final a pessoa acaba se decepcionando, acreditando que a oração é um instrumento mágico. E ela não é. Porque a oração que acontece é que está de acordo com a vontade de Deus. Se o meu coração quer as coisas apenas pelo meu prazer, pela minha vaidade, porque eu acho, talvez eu não entendi nada. Quanto tempo você tem gastado nas coisas que podem ser levadas para o céu? E quanto tempo você tem gastado orando, pedindo coisas que vão ficar aqui na terra? Se Deus o chamasse amanhã, o que você ia levar daqui? Quais seriam os seus frutos? O que você fez para Deus? O que você serviu? O que estaria no livro da vida escrito? Você se arrependeu? Não se arrependeu? Parece que nós temos ainda muito tempo, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém pode adicionar um dia que seja a sua vida. Os planos de Deus, eles já estão traçados e eles estão prontos. E quando nós nos colocamos no nosso chamado, nós temos que aprender a conversar e a dialogar com Deus, aonde não sobre margem para que eu possa ficar criando espantalhos, criando situações aonde parece que Deus ele não está falando comigo. E muitos reclamam que Deus não fala. Não é Deus que não está falando, é você que está falando com você mesmo, com as suas vontades, com as suas vaidades. E é por isso que tem pessoas que não suportam ler a Bíblia de forma contínua. Ai, muita coisa, muita ansiedade, muito tempo. Olha o devocional, 30 minutos, nossa, muito tempo. Com todo o tempo que você tem na sua vida, o que você fez de bom? Eu olho as pessoas, elas correndo pela rua. Nossa, corre para um lugar e corre para o outro e buzina. Nossa, como estou apressado. Para chegar e fazer o quê? Pecar? Ficar vendo pornografia? Ficar vendo rede social? Reclamando, brigando, xingando? Tá correndo porque tá salvando alguém? O que é? Não dá para entender. Então a gente sempre tem um senso de urgência, mas nós não percebemos a nossa própria mediocridade. E eu trouxe um exemplo para que a gente pudesse pensar. Eu acredito que todos nós aqui que ouvimos o devocional de forma mais recorrente, enxergamos o valor de Paulo e todo o trabalho que ele fez. E às vezes fica no nosso imaginário, bom, Paulo, ele devia receber de Deus tudo o que ele queria. Tudo o que ele pedisse, Deus iria fazer. Só que não, né?
se o alinhamento dele não tivesse junto com o de Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E na nossa cabeça, bênção e prosperidade é longevidade. Não, tem que viver 100 anos. Não tem que se viver 100 anos, tem que viver o tempo que for necessário para que as pessoas elas possam cumprir o seu chamado. E cada um tem o seu tempo. Uns bem jovens, outros meio, outro mais de idade, e assim cada um vai no tempo que Deus determinou. Cada um. Se a gente vai em Filipenses 1, versículo 19 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Então, quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa carta aos Filipenses. E aqui nós temos que entender aonde Paulo estava. Paulo estava preso em Roma. Vou fazer uma segunda pergunta. Aonde Paulo morreu? Em Roma. Será que a igreja orando, pedindo para libertar Paulo, libertou Paulo? Ou a igreja não tinha força, ou Deus não gostava de Paulo, ou Paulo já tinha cumprido a missão dele e ele tinha que deixar essa vida de algum jeito? Enquanto a gente não aprender a recalibrar as nossas expectativas, você vai sempre ter uma brecha dentro de você. Sempre você vai viver ao lado de Cristo, mas olhando o inferno bem de perto. Cada vez que você abre uma rede social, cada vez que você roda um feed, cada vez que você procura aquela velha vida hoje. Será que a obra ela vai ser completa na tua vida? Será que adianta orar quando eu não abro mão das coisas? E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se é certo ou se é errado. Não sou. Eu estou lendo só a palavra. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Ele tinha convicção e certeza que seria desse jeito. Não, eu sei, eu tenho certeza. Vocês estão orando, Deus vai ajudar e Deus vai fazer isso. E quando não faz? E quando a pessoa ela tá doente, tá todo mundo ali orando e ela vai e perde a vida dela? Aí Deus não é bom, Deus é malvadão, Deus é ruim? Ou será que aquela pessoa ela cumpriu o propósito? Será que Paulo precisaria escrever mais alguma carta para ter cumprido o propósito dele? Será que ele precisava ensinar mais alguma pessoa? E é isso que nós temos que começar a entender. O bastão ele é passado de um para o outro. Então Deus ele sempre vai encontrar pessoas as quais vão ensinar umas às outras, aí passando umas às outras. E assim a mensagem genuína, a mensagem verdadeira, ela vai sendo passada. E aqui é a questão: como você reage no silêncio de Deus? Quando não acontece o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você imagina, e o pior de tudo, e ainda começa a culpar a Deus. Talvez você lendo essa passagem te passe batido, nem entenda o contexto ou do que está acontecendo, mas a gente conhece a história, a gente sabe onde isso vai acabar. Se você for procurar na Bíblia, não fala dele sendo solto. Se você for recorrer à tradição e outras fontes, eles vão falar que Paulo foi liberto, entre aspas, em prisão domiciliar por 2 anos e depois ele foi realmente tiraram a vida dele, acho que foi decapitado. Também não fala na palavra, mas é a tradição. Então a oração da igreja aqui não valeu nada? Porque a gente tem que entender que oração é alimento. Oração é para que eu possa suportar o que vai acontecer. A oração não é para desfazer. Se você ora esperando que Deus ele mude as coisas, talvez a tua oração tá errada. Você tem que orar para suportar aquilo que vai acontecer. E nesse ponto a gente crê que a oração foi eficaz. Mas veja que eles colocaram uma condição: olha, eu tenho certeza que vai ter liberdade, eu tenho certeza que vai acontecer o que eu quero, o que a igreja quer.
Como se a igreja e Paulo tivessem aqui usando Deus para fazer a vontade deles. E não funciona assim. Então, quando Deus ele nos chama, esteja pronto para servir, para que aconteça o que é da vontade de Deus. E se acontecer exatamente isso, está muito bem. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Aqui está perfeito. Eu também desejo isso, com toda certeza. Eu desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, de nunca falhar no meu chamado, de eu não misturar as coisas que são de Deus com as coisas que são minhas. Que Jesus ele sempre cresça e eu possa diminuir. E o servir é justamente isso, é ver o que é da vontade de Deus e não da minha vontade. Não é olhar o que é melhor para mim, porque a gente sempre se irrita quando algo acontece que não é o melhor pra gente. Eu não sei. Se Deus está permitindo certas coisas e eu estou ao lado do Senhor, eu tenho que entender que é o lugar que Ele quer que eu esteja, é a forma que Ele quer que aconteça, ou eu não estou pronto, ou eu não estou preparado. O tempo que eu acho que já passou, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, a nossa teimosia, ela dificulta demais as coisas. Então, quanto mais tempo eu continuo ainda orando, quanto mais tempo eu continuo ainda desejando coisas como se eu precisasse daquilo para viver, que Cristo não fosse o suficiente, talvez eu já esteja falhando no meu dever. Para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E aqui nós temos que olhar Paulo. Ele está preso, ele está dentro de uma cadeia, se importando ainda com pessoas que estão distantes. Será que as pessoas ainda davam valor nele? Ou esqueceram ele lá dentro? Será que alguém ia lá ver se ele estava precisando de alguma coisa? Alguém estava auxiliando ele? Ou não? Quando estava lá no meio de todo mundo, fazendo milagre, pregando, o oba-oba. Quando ele foi preso, foi esquecido. Eu não sei. E a nossa vida, ela sempre vai ser assim. Ela vai ter fases, ela vai ter momentos, ela vai ter tempos diferentes. E ele queria uma única coisa nesse momento: coragem. Coragem para enfrentar as consequências, coragem muitas vezes para ser abandonado e esquecido e questionado. Poxa, eu ajudei tantas pessoas e ninguém mais veio me ajudar, ninguém fez por mim o que eu faço para os outros. Mas de novo, a vida não é sobre o que os outros fazem. Se eu faço por servir a Deus, eu não espero nada de ninguém. Agora, se eu faço as coisas esperando alguma coisa em troca, fica essa dívida, que ela nem é minha. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Então olha qual era a preocupação dele. Que todas as pessoas pudessem reconhecer a grandeza de Cristo, indiferente do que viesse a acontecer com ele. Ele estava pronto. Ele aceitou que a graça, que o reino de Deus era muito mais importante que qualquer coisa dessa vida. E é isso que às vezes a gente não entende quando a gente olha aquela passagem do jovem rico, que Jesus falou: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. O problema não é ser rico, o problema é ser apegado, o problema é achar que a riqueza vai trazer algum tipo de vantagem. E é assim que Deus mede como está a nossa fé, como está a nossa sabedoria e aonde a gente colocou a nossa esperança. Quando as coisas elas começam a sair do controle, entrando numa situação ao qual você não gostaria, aonde você não tem o poder de influenciar, aonde você fica tentando orar para desfazer aquilo que está sendo feito. E se Deus não responder? E se Deus ele não fizer? Será que ainda assim você estaria glorificando ao Senhor? Será que a grandeza de Cristo assim também estaria sendo revelada ou não? Porque nós temos o costume de puxar a carta, né? De que como os pagãos sentem, como todo mundo sente, nós podemos sentir. Não, nós não podemos. Nós não podemos. Porque se eu tenho uma vantagem, essa vantagem é o Espírito Santo. Se eu vivo na luz, se eu vivo amando do Senhor, se eu estou cheio da graça e da glória de Deus, a minha reação ela é diferente. Claro que nós vamos sofrer, claro que nós vamos passar, mas nós entendemos que isso é um momento, é uma fase, é uma etapa. Nós não vamos ficar parados naquele lugar.
como se aquilo tivesse sido o fim, a última coisa. Aqui foi o momento ao qual eu me desviei, eu larguei da mão do Senhor. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se a nossa esperança está na salvação, é a recompensa da nossa vida. É a recompensa. Vai chegar um dia que você vai conseguir pensar assim. Talvez você pense, enquanto partir, ainda sinta medo, sinta receio, porque não conhece o Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai estar lá nos esperando. Nós sabemos que nós seremos julgados por todo o bem e todo o mal que nós fizemos. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa quando nós pedimos perdão, né? Quando nós nos arrependemos. Então, nós estamos tranquilos. Tranquilos. Então, se estamos vivos, ok. Se não estamos, ok também. Que é o mesmo pensamento que Paulo tem. Então, não sei o que devo escolher. Olhando a vida de Paulo, tudo o que ele passou. Foi apedrejado, foi insultado, foi preso, foi chicoteado, foi muitas vezes humilhado pelas pessoas. Ninguém levava o ministério dele, né? As pessoas que andavam com ele a sério. Então será que ele dentro daquela cadeia, ele já meio que também não tinha desistido? Falou, poxa, eu não sei se é melhor ainda continuar aqui não com todo esse sofrimento, passando fome, passando necessidade, passando toda essa humilhação. Depois de tudo que eu fiz, será que é assim que a minha vida ela deveria terminar? Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Olha como dentro da mentalidade dele, dentro dos pensamentos dele, olha o que ele estava desejando. Quero muito deixar essa vida. Só que se a gente vem no versículo abaixo, ele para e põe um freio nesse pensamento e diz, bom, pensando melhor, eu tenho ainda pessoas para ajudar, eu acho melhor que isso continue. Desistir não é uma opção. Aqui não tem aquele jeitinho, a malandragem. E esse tipo de relacionamento que nós temos que construir com Deus, aonde nós sabemos que nós viemos a esse mundo, que nós não somos daqui, como nós falamos ontem, somos peregrinos, que a nossa pátria ela é celestial e que nós estamos aqui com uma única exclusiva missão de servir o Senhor. E como que nós fazemos isso? É dando comida para necessitados? É ajudando as viúvas, os pobres? Também. Mas também ajudando outras pessoas a encontrarem Jesus, para que quando elas saírem dessa vida, alguém esteja para recebê-los, para que elas parem de fazer o mal nesse mundo, para que elas tenham um caminho, para que elas possam sentir o amor, para que elas conheçam a verdade. Sem isso não adianta. A gente vai viver no meio da escuridão, no meio de uma loucura. Todos os dias vai acordar e vai ficar preocupado. Todos os dias tem um senso de que alguma coisa precisa acontecer e você não sabe o que. E isso é a ansiedade que você sente. É o teu chamado pesando sobre você porque o tempo está acabando. E tem pessoas que estão sofrendo pelo teu silêncio. Então o que a gente deve pedir para Deus? Que o amor dele cresça dentro de nós. Que nós possamos servi-lo. Que nós possamos pregar a mensagem, que nós possamos ter coragem. É isso que nós precisamos ter. E na oração tua você está pedindo o quê? Você está pedindo virtudes ou está pedindo coisas materiais? Se a gente continua lá em Lucas 22, versículo 42 a 46, a palavra do Senhor ela diz assim: ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. Qual é o contexto dessa passagem? Ele já sabia que a crucificação dele estava iminente, que ele seria traído, que ele seria interrogado,
que ele seria humilhado, que as pessoas iam cuspir nele. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas além disso, que é o que nós podemos ver, nós não podemos ver a parte espiritual, aonde todo pecado vai ser colocado sobre ele. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e a culpa e o castigo que estava nele era o nosso. Então é sobre isso, porque a gente tem mania de querer diminuir as pessoas, diminuir as situações, porque nós não entendemos o mundo espiritual. E a palavra, ela nos dá um discernimento sobre isso. Mais um homem diante de uma situação. Paulo, preso, orava para a igreja para que ele pudesse ser liberto. Jesus, no momento de dificuldade, orava para quê? Para que a vontade do Pai fosse feita. Existe uma diferença. Veja como existe uma diferença aqui. E a princípio, quando a gente olha Paulo orando, a gente não vê nada de errado, porque na nossa cabeça é assim. Então, eu devo orar por uma pessoa sarar, para alguma coisa acontecer? Devo orar para que a vontade de Deus seja feita. Veja se a tua oração, ela não vai trazer já frutos agora, que é tranquilidade, que é sabedoria, que é você entender o problema, que é saber que às vezes você vai poder ajudar e não apenas ficar ali inerte, sem fazer nada. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: você consegue imaginar Jesus? Ele se retira 30 metros da onde estão os discípulos, ele chama os discípulos para ir junto, ele se retira para frente e diz: olha, orem comigo aqui, orem comigo. E ele vai para frente e ele se ajoelha. Então Jesus consegue ver que aquela era a vontade de Deus naquele momento. E perceba, o ajoelhar-se não é uma regra. Eu não vou falar todas as vezes que eu vou orar, eu vou me ajoelhar. Não. Você vai se ajoelhar quando você sentir que deve se ajoelhar. Então você pode estar tomando o teu banho dentro de um lugar, orando, e você se ajoelhar naquele lugar. Não existe lugar para se ajoelhar. Não existe momento, como você vai na missa lá, o nego fala: agora ajoelha, e levanta, e gira, e dá a pirueta. Não tem. É o Espírito quem controla, porque cada emoção, cada momento, nós nos colocamos a Deus em submissão. Quando ele se ajoelha, ele coloca sobre submissão de Deus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Esse cálice de sofrimento é como se fosse uma taça, onde ele teria que beber, aonde todo o pecado estaria. E ele está olhando aquilo. Ele falou: Pai, eu sei que muita coisa vai vir. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai doer. Eu sei. Se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quantas vezes nós já oramos desse jeito? Ao invés de dando ordem para Deus, expondo: olha, Senhor, seria muito bom se isso acontecesse, mas se não acontecer, que seja feita a tua vontade. Nós temos que parar de orar pensando que nós mandamos em Deus, que Deus é ali um gênio da lâmpada, que ele vai fazer o que a gente quer, porque vai vir uma pessoa e ela vai orar e ela vai fazer acontecer. Isso não existe. Isso não existe. Isso daí corrói a fé de qualquer pessoa. Por quê? Porque ela coloca falsas esperanças. Olha aqui, Paulo, ele queria algo, mas no final ele entendia. Para mim o importante é servir a Deus. Para mim o importante é que a minha esperança ela possa me trazer coragem para enfrentar o que tiver que acontecer. Então nós temos às vezes essas oscilações dentro da nossa oração, até que a nossa maturidade espiritual ela esteja plena. Cheio de uma grande aflição. Por que começou a dar aflição em Jesus? Porque ele começou a questionar. Ele começou a pensar no sofrimento que ele teria. Em tudo que iria passar nele, todo sofrimento, toda dor. Jesus orava ainda com mais força. Então, para se preparar para aquele momento, o que ele fez? Ele orou. Você já usou a oração como preparação?
Olha, Senhor, eu tenho que fazer algo que eu não tenho capacidade, uma coisa que é muito difícil. O Senhor pode me capacitar? O Senhor pode ir comigo? Vamos junto fazer isso? Nós temos que se colocar com humildade, e a oração ela não é fruto só de grandes coisas, quando existe um problema muito grande. É coisa do dia a dia. Desde você agradecer um prato de alimento, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, até outras coisas, onde você encontra pessoas. Quando Deus ele coloca pessoas que a gente não vê no nosso pensamento para a gente orar, justamente para isso. Para que Deus possa ir trabalhando na vida dessas pessoas. Não que elas sejam modificadas pelos nossos interesses. Ai, Senhor, modifica o meu marido, modifica a minha mulher, modifica o meu filho. Criou a criança que nem nada, depois vira drogado. Ai, não sei o que aconteceu. Claro que aconteceu. Se a nossa casa ela não foi firmada sobre a rocha, se eu e minha casa não serviremos o Senhor, como que a criança não vai acabar pegando o alimento no mundo lá? Porque ou eu me alimento espiritualmente, ou eu me alimento na loucura. Quem suporta viver essa vida na escuridão o tempo inteiro? Ninguém suporta. Então Jesus ele orava ainda com mais força. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Então você imagina o tamanho da aflição, o tamanho da dor por carregar toda a nossa maldade? Foi por mim, foi por você, para que nós pudéssemos. E cada vez que nós fazemos algo, nós colocamos mais uma coisinha na conta do Senhor. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. Isso que ele chamou os 3 amigos. Eu também não consigo dizer para vocês se eles tinham consciência do que ia acontecer. Porque eu acho que Jesus ele falava as coisas, mas eles não acreditavam. E eu acho que isso acontece muito na nossa vida. Deus ele vem pontuando e falando, mas a gente não acredita. Sabe, a gente não acredita, a gente é incrédulo. É muito Tomé, que precisa ver para crer. Se eu não tocar na tua mão, se eu não tocar nas tuas chagas, eu não vou achar que você está vivo. E ele voltou lá e o pessoal estava dormindo de novo. Mas a palavra ela deixa claro, pois a tristeza deles era muito grande. E com certeza, se a gente vê um amigo nosso sofrendo, nós vamos ficar aflitos também. Nós vamos ficar tristes com essas pessoas. Quando você vai num enterro, vai em algum lugar, onde uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem apreço, ou que você conhecia, a gente fica triste, fica sentido. Só que também dentro de nós existe um sentimento do quê? Do reino. Por isso nós pregamos enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois não tem mais o que fazer. Não adianta ficar fazendo missa de 7º dia, que não sei o quê. Acha na palavra de Deus onde está escrito isso. Em lugar nenhum. Esse é o problema. Nós temos tradições de religiosidade onde não estão escritos nada dessas coisas. Não tem um purgatório onde as pessoas elas vão ficar lá coisando. Não tem indulgência que você possa pagar, que tire pecado. Então, você quer questionar? Lê a Bíblia. O que tem na Bíblia fala, o que não tem, nós não falamos, e é só. Então, nós temos que fazer enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos nos arrepender, nós podemos amar e Jesus ele pode nos ajudar. Então eles estavam lá tristes. E olha o que Jesus vai falar. E por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Olha como ele usa a oração para tirar a tentação. Onde está a tentação? Nos nossos pensamentos. Por que orando vai sair a tentação? Porque vem o Espírito Santo para controlar os nossos pensamentos. De novo, toda vez a mesma base ela é reforçada. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, o primeiro pensamento é que seja feita a sua vontade. O primeiro pensamento vem de Deus. O resto é questionamento. Então, tem como eu evitar de passar? Teria alguma coisa que eles pudessem ter feito? Não que eles não tivessem tentado. Quando eles vêm prender Jesus, um saca a espada e corta a orelha. E Jesus fala, não, nós não viemos aqui para ficar lutando. Não, nós vamos fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós não atrapalhamos Deus querendo fazer do nosso jeito e depois o problema ele só vai piorando. E ao invés de reconhecer que nós não fizemos a vontade de Deus, nós colocamos a culpa em alguém. Resolve? Não resolve. Adianta a vida de alguém? Não adianta. Então, por isso que é o que a frase diz. Quando aceitamos o nosso chamado,
Podemos orar? Podemos orar pedindo para Deus fazer isso, aquilo, mas no final vai prevalecer a vontade de Deus. E não sinta que Deus ele não te ouviu. Talvez que esse não seja o plano dele. É que para você, bondade é estar vivo. Esse mundo que é jaz do maligno, não tem nada de bom aqui. Quando você começa a despertar para Jesus, você para de ficar fisgado nas coisas, achando que porque uma pessoa lá da igreja ela é boa. Não tem. Bom somente é Deus, que foi o que Jesus ensinou. Enquanto nós estivermos com o nosso pensamento tomado pelo Espírito Santo, beleza. Saiu disso, volta toda a maldade, volta toda a loucura. E é isso que nós temos que entender, que nós podemos pedir para Deus muitas coisas, mas que a vontade dele vai ser soberana sobre a nossa, e isso não determina e não define o nosso relacionamento com ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por carregar todos os nossos pecados. Desculpa, Pai, por tudo que nós fizemos contra Ti, por toda a palavra que Te desagradou, por todo o tempo que nós gastamos Te envergonhando, por todas as vezes que o Senhor disse para falar e nós nos calamos. Perdoa, Pai, pelo nosso medo, pela nossa covardia. Perdoa, Senhor. Envia o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser mudado, para que tudo possa ser transformado, para que eu possa ver a verdade. Me dá sabedoria, Senhor. Coloca dentro do meu coração a Tua palavra para que eu não peque mais contra Ti. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.